Antes de mais, boa tarde. Obrigado à Sara de Rosso pelo convite e obrigado, meninas, por essa apresentação, que eu confesso-vos que é muito estranho ouvir isso. Aquilo que vocês acabaram de ler é muito estranho quando uma pessoa está aqui deste lado e lê. E quero agradecer também desde já a todas as pessoas que estão presentes e quero aqui explicar algumas coisas antes de começarmos oficialmente. Quando a minha visão for para baixo é porque eu tenho aqui um computador à minha frente que me permite ver as vossas carinhas larocas à medida que eu vou falando, também para perceber as vossas reações. Também tenho aqui o bate-papo aberto que eu vou procurar ficar atento, mas tal e qual como elas indicaram, haverá tempo para questões, portanto sintam-se na liberdade de perguntar, de questionar, não aceitem tudo aquilo que eu vos disser como verdade, sejam curiosos, porque eu vou estar aqui para responder às vossas questões e eu adoro sempre um bom debate, ok? Ora, o que é que eu tenho preparado para hoje? Tal e qual como o nome indica, o sistema de ensino e a educação na área das emoções, eu sou aquela pessoa que decidiu abandonar a escola assim, com uma idade mais tenra, portanto por volta dos 15, 16 anos, e em parte porque eu não me enquadrava no sistema de ensino convencional. No entanto, toda a minha conversa aqui não será de todo para desencorajar as pessoas que seguem por esse caminho, porque eu acho fantástico para quem o segue, porque muitas pessoas encontram um bom futuro e uma boa estabilidade na vida seguindo esse percurso. Mas eu tenho algumas recordações de como é que a escola funcionava e algumas das coisas que eu já considerava estarem mal ou erradas na altura e que eu sinto que mesmo passado estes anos todos, portanto passado estes 14 anos, 15 anos, há muita coisa que ainda não mudou. E uma vez que eu trabalho muito em consultório com jovens, chega a ser assustador algumas das coisas que eu me começo a perceber cada vez mais e mais daquilo que estes jovens sentem, da perspectiva que eles têm acerca do futuro, da escola, daquilo que eles aprendem e, acima de tudo, daquilo que eles não aprendem. Portanto, quando nós falamos em emoções, estamos a falar no cerne das nossas ações, portanto, nós somos controlados por emoções. E eu sei que há uma quantidade de pessoas que se julga ser extremamente racional e extremamente lógico, mas tal não é verdade. E não é que eu esteja a chamar as pessoas de mentirosas, é só porque simplesmente a forma como o nosso cérebro está organizado e mesmo os tipos de cérebro que nós temos não nos permitem, não nos permite ser extremamente racionais, muito pelo contrário, nós continuamos a ser extremamente emocionais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero começar por dizer o seguinte: quando nós olhamos à volta e olhamos, por exemplo, para a tecnologia, para o conforto que temos nas nossas casas, para a saúde, nós percebemos claramente que à medida que o tempo passa e à medida que as necessidades mudam, porque é natural numa sociedade as necessidades mudarem, todos estes sistemas adaptam-se, mas a escola parece ficar estagnada no mesmo sítio. Ou seja, quando nós olhamos para a escola que era há 100, 150 anos atrás e olhamos para aquilo que é agora, não mudou assim tanta coisa. E as coisas que mudaram, se calhar, até não são as mais relevantes. E a parte disso é assustador. Então o que é que acontece? Nós achamos que a escola vem primeiro. Ou seja, nós crescemos e assim que é possível somos inseridos, por exemplo, numa creche, numa pré-primária, depois primária, básico, secundário e por aí adiante. E achamos que isso é aquilo que acontece primeiro. Mas a verdade é que aquilo que acontece primeiro são os empregos e toda a escola depois acaba por ser desenhada consoante os empregos que existem naquela época, naquela década, para então conseguir dar resposta, porque é exatamente isso que a escola faz. A escola ensina-nos a ser empregados, colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas. Mas uma das coisas que a escola não nos ensina é sermos pessoas, portanto, são muito poucas as escolas onde são abordados temas, e quando eu digo que são abordados, não significa apenas falar sobre o assunto numa aula, ok? Temas como, por exemplo, a compaixão, a empatia, a gestão de emoções, gestão de conflitos, autoestima, tudo e mais alguma coisa. Esses não são os alicerces da educação, mas nós estamos a educar miúdos, jovens, que vão chegar à vida adulta e vão lidar com uma quantidade de stress, fora o stress que já lidam nas suas vidas durante todo o percurso escolar, fora da escola e dentro da escola, e isto acaba por se refletir. As pessoas acabam por não ter capacidade praticamente nenhuma para lidar, por exemplo, com a crítica, com a rejeição, acabam por não saber lidar com o stress no trabalho, com a desaprovação, portanto, muito daquilo que nós semeamos durante o período escolar, nós só vemos os danos reais e a intensidade desses danos pela altura que nós chegamos à vida adulta.
E quando eu digo que estas coisas não se falam na escola, eu refiro-me especificamente à saúde mental, e uma das coisas que me tem deixado bastante feliz neste último ano é perceber que cada vez mais existem iniciativas como a vossa, neste caso, onde abordamos este tema. E é necessário nós falarmos acerca disto. Mas, verdade seja dita, eu não acredito que a questão da saúde mental fosse tão relevante antigamente como é hoje em dia. Quando a escola, quando este tipo de escola, porque as escolas já são antigas, mas quando este tipo de escola e este tipo de ensino nasceu e cresceu, o tema da saúde mental não era uma coisa importante. As pessoas já tinham problemas, as pessoas já sofriam de ansiedade, já sofriam de depressão, mas isto não era um tema. E tudo aquilo que nós não falamos acaba por se tornar um tabu. Ponto sendo. Tudo aquilo que nós não falamos acaba por se tornar um tabu. Então, aqui estamos nós a assistir a uma geração que tem imensos tabus relativamente às emoções. Pessoas que continuam a achar que ir ao psicólogo é sinónimo de serem malucos, pessoas a acharem que chorar é um indicador de fraqueza, pessoas a acharem que a melhor maneira de transmitir autoridade ou poder é inferiorizando outras pessoas, e tudo isto que vai acontecer acaba por ser extremamente assustador, e as pessoas não querem falar acerca disto, porque as pessoas sentem-se incomodadas a falar acerca de emoções, porque partem do princípio que isso é um ponto fraco. Por exemplo, ainda antes de nós começarmos este workshop, eu estive a ver a lista de participantes e entre 85% a 90% são mulheres. Eu não sei de que forma foi feita a publicidade, mas eu sei que fiz publicidade a muita gente também. E estes são os dados, e aquilo que acontece é que as mulheres estão claramente mais confortáveis a falar sobre desenvolvimento pessoal e a falar sobre emoções em comparação aos homens. Os homens ainda têm uma mente muito retrógrada neste sentido. E isto acaba por depois refletir nas relações que as pessoas têm, no trabalho que as pessoas têm, na forma como lidam com tudo no dia-a-dia. E se nós olharmos para todos os movimentos que têm acontecido ultimamente, desde, por exemplo, movimentos relativamente ao racismo, à homofobia, o Me Too Movement, todas essas coisas começaram a ganhar poder e destaque a partir do momento em que as pessoas começaram a falar sobre o assunto. Ou seja, durante anos e anos as pessoas preferiram manter-se caladas, tinham medo de falar sobre o assunto, em parte porque era realmente um risco enorme falar sobre o assunto, ainda hoje é, mas a partir do momento em que se começou a falar, começou-se a normalizar. Quando eu digo normalizar, é normalizar o assunto, ou seja, trazê-lo para a mesa sem medo, sem receios, sem tabus, e perceber que é a partir do momento em que nós começamos a falar acerca destes assuntos que podemos encontrar soluções e podemos identificar aquilo que está errado. Eu, por exemplo, participei numa experiência onde eu tive a fazer praticamente nada, tive um ecrã de televisão durante 2 meses, e uma das coisas que eu percebi quando cheguei cá fora é que havia um enorme número de jurados, de pessoas a criticar, a dizer eu não quero isto aqui na minha televisão, ou seja, isto é inadmissível, esta pessoa tem que sair. E eu tenho uma perspectiva diferente acerca do assunto, que é o seguinte: se não estiver à nossa frente de forma clara e específica aquilo que está de errado no mundo, então nós não conseguimos falar acerca do assunto. E quando eu trabalho em consultório, eu vejo cada vez mais jovens a sofrerem de ansiedade e depressão e a começar muito, muito, muito cedo. E, no entanto, se eu chegar às escolas e perguntar quais são as disciplinas que vocês têm ligadas à gestão de emoções, gestão de conflitos, ensinar as pessoas a lidar com feedback, com crítica, nós não encontramos absolutamente nada. E isto acaba por ser assustador, porque estas pessoas ficam com danos a longo prazo. Isto reflete-se em todas as áreas da sua vida. E sinceramente, eu não querendo aqui, obviamente, criar teorias da conspiração, isto é apenas uma opinião minha, por esta altura do campeonato, com tantas críticas que já foram feitas relativamente à falta de disciplinas sobre as emoções, sobre a ansiedade e sobre a depressão, não me parece que seja sem querer. Eu acho que o sistema, que na minha opinião funciona muito mal, está a funcionar muito bem. Não convém darmos muito tempo às pessoas para pensar. Por isso vamos entrar então aqui no campo das emoções. Aquilo que eu vou conversar convosco são algumas das emoções que eu considero serem as mais importantes de serem trabalhadas e que eu acredito verdadeiramente que as pessoas que conseguem trabalhar estas emoções e tornarem-se mestres do controle destas emoções acabam por ser pessoas que têm vidas mais equilibradas, atingem mais patamares de sucesso, têm vidas mais bem-sucedidas, sentem-se mais realizadas a nível pessoal e profissional. E por isso é exatamente sobre essas que eu vou dar ênfase e também sobre algumas das coisas que acontecem nas escolas e que afetam em demasia as emoções que as pessoas sentem. E por isso vamos começar por falar sobre autoestima. No meu tempo
e não é que eu seja muito velhinho, mas há uns anos atrás as coisas eram diferentes. Eu sou de uma altura em que os telefones estavam pregados à parede e que nós não sabíamos quem estava do outro lado até atendermos a chamada. No meu tempo, esta aprovação social que nós precisávamos, que as outras pessoas gostassem de nós, não era feita da mesma maneira que é feita agora. Hoje em dia, avalia-se o estatuto de alguém pela quantidade de seguidores que essa pessoa tem numa rede social, e isso tem um impacto direto, curiosamente, na escola. Ou seja, as pessoas mais famosas, mais bem vistas, ou que as pessoas mais invejam, são aquelas que nas suas redes sociais têm mais seguidores. Isto mexe com a autoestima de toda a gente. Eu não acho que o número de seguidores seja errado, eu acho que a perspectiva que as pessoas têm acerca disso, ou utilizar isso como uma métrica para avaliar se uma pessoa é bem sucedida ou mal sucedida, acaba por mexer muito com a autoestima. Então o que é que eu observo? Eu observo constantemente miúdos e miúdas, e jovens e adolescentes e pessoal da minha idade, isto toca a todas as idades, terem esta necessidade constante de agradarem os outros. E quem não consegue agradar os outros sente-se em baixo. Então nós criamos esta ilusão, principalmente na escola, que nós devemos agradar toda a gente, que nós devemos, de certa forma, ser um foco de atenção e devemos ser bem vistos, porque é o nosso estatuto e a nossa reputação que está em jogo. Durante muitos anos eu ouvi os meus pais a dizerem frases do género: quando chegares à minha idade logo percebes. E claro, nós, quando somos miúdos, cagamos por completo para essas afirmações por parte dos nossos pais, mas hoje em dia tenho sobrinhas e eu às vezes tenho que lhes explicar a mesma coisa e eu sei que elas não me dão ouvidos. Mas o que eu quero dizer com isto aqui é que há coisas que só o tempo traz e que realmente é preciso chegar a uma idade mais avançada e se calhar passar por determinadas experiências na vida para começarmos a perceber o que é realmente importante. E que o sucesso, a reputação e a boa vista que nós temos na escola não é obrigatoriamente um fator determinante para nós termos um bom sucesso. Então, uma das coisas que destrói mais a autoestima e que mexe muito com as emoções de qualquer pessoa que anda na escola são estes três ingredientes. E os três ingredientes são elogio, aprovação. Ou seja, as pessoas sentem esta necessidade constante de serem elogiadas por outras pessoas e quando não são, sentem que não estão a cumprir com as expectativas. A necessidade de aprovação, as pessoas querem ser aprovadas constantemente, seja num projeto que fazem, numa ideia que transmitem, seja porque estão inseridas dentro de um grupo. E também a questão do reconhecimento. Todos nós, de certa forma, queremos ser reconhecidos. E quando eu digo que estes três ingredientes mexem com as nossas emoções e que afetam muito a nossa autoestima, de uma forma isolada eles não fazem absolutamente mal nenhum. O problema é quando nós começamos a procurar estes ingredientes externamente, quando nós dependemos da opinião do nosso grupo de amigos, das nossas amigas, dos nossos amigos, dos nossos professores e até mesmo dos nossos pais para nos sentirmos bem com nós próprios. Então, dentro da nossa cabeça, nós não conseguimos sequer formar a nossa própria identidade. Nós estamos constantemente a tentar ser para os outros a imagem que nós achamos que eles querem que nós tenhamos, pronto, assente. Então, um dos exercícios que eu costumo fazer com as pessoas é fazer a simples pergunta que é a seguinte: se tu fosses um animal, qual é que serias? Eu, a nível individual, respondo que gostava de ser um camaleão. Não pela lentidão do camaleão ou pelo facto de eu comer moscas, mas porque um camaleão tem a capacidade de mudar de cor. E eu na minha vida gosto de mudar de cor, ou seja, eu gosto de ter a capacidade de me adaptar em diferentes contextos. Mas no final do dia eu continuo a ser um camaleão, ponto assente. Mas os jovens, os adultos também, mas aqui estamos a falar se calhar mais dos jovens, mas os jovens estão constantemente a mudar de animal. Ou seja, são camaleões, depois são leões, depois são gatos, são o que querem, o que eles acham que querem que a outra pessoa seja. E tudo aquilo que nós fazemos na fase inicial da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos na fase inicial da nossa vida vai determinar muitos dos comportamentos que nós vamos ter na vida adulta. E nós subestimamos por completo o impacto que a nossa infância e que a nossa juventude tem depois na nossa vida adulta. Esta é a altura, ou seja, a fase, quando nós somos crianças e a fase da adolescência, são as alturas mais importantes na formação da autoestima, é aprender a gerir as nossas emoções, aprendermos a gerir os nossos conflitos, e ninguém nos ensina a fazer absolutamente porra nenhuma dessas coisas. E isto aqui é completamente assustador, ou seja, nós vamos para a escola, ensinam-nos a fazer matemática, língua portuguesa, português, geografia, história, quaisquer que sejam as disciplinas, ou seja, eles ensinam-nos a trabalhar com um determinado instrumento, com um determinado material, ensinam-nos a fazer as coisas de uma determinada maneira para que nós possamos ter sucesso a executar uma determinada tarefa e está tudo bem com isso. No entanto, nós andamos com esta coisinha aqui na nossa cabeça o tempo todo, que é o nosso cérebro, que é responsável por praticamente tudo o que acontece na nossa vida,
e ninguém nos ensina a utilizar isto. E isto é assustador. Se eu for tirar a carta de condução, eles vão me colocar dentro de um carro e vão me ensinar como é que o carro funciona. Para que é que servem os botões, para que é que servem os pedais, como é que eu posso acelerar, como é que eu posso travar, para onde é que eu tenho que olhar quando eu quero estacionar. E faz sentido, claro, porque eu vou ter uma máquina, eu vou estar a conduzir uma máquina que, se eu não souber conduzi-la, vai ser um perigo autêntico para quem quer que seja, que esteja à volta, carros ou pedestres, não importa. E, no entanto, nós andamos com esta maquinazinha o tempo todo. E a diferença entre as pessoas que têm uma vida brutal, uma vida fantástica, e aqueles que têm uma vida de bosta, é literalmente a capacidade que cada uma delas tem de utilizar o seu cérebro. E as pessoas não são educadas em relação ao seu cérebro. As pessoas não são educadas sobre como lidar com uma determinada situação, como lidar, por exemplo, com as críticas constantes, como lidar com o abuso por parte de outras pessoas, como lidar com o stress que é a nível de prazo de exames e frequências e testes e disciplinas e etc. E uma das coisas que eu procuro ensinar aos meus alunos, e dou-vos um exemplo básico de uma coisa que eu acho que falta nas escolas e que era capaz de aliviar imenso o stress dos alunos, é as escolas não nos ensinam técnicas de memorização. E uma das pessoas que eu vi que vocês vão ter nesta odisseia é o Leandro Morgado. O Leandro Morgado é um colega meu, ele é mentalista e é especialista também, não sei se já tiveram, se ainda vão ter, no campo da memória, e uma das coisas que ele ensina é ensinar as pessoas a memorizar, ponto acento. Ou seja, aqui estamos nós a ir para a escola e de repente temos que estudar para um exame e andamos 4 horas por dia a bater na mesma tecla, a bater, a bater, a bater, a bater. E não sobra tempo para sermos sociais, não sobra tempo para desenvolvermos competências, não sobra tempo para fazermos atividades que nós gostamos, não sobra tempo até para não fazermos absolutamente nada. Constantemente nós temos que estar a estudar e a absorver informação, porque, vamos ser sinceros, o desempenho de um aluno é avaliado pela quantidade de informação que ele consegue armazenar e recordar depois na altura dos exames, para a maior parte dos casos. Para alguns, obviamente, exige outro tipo de avaliação, porque são outras competências. Mas ninguém nos ensina isto. E como ninguém nos ensina isto, andamos nós em stress o tempo todo a tentar decorar as coisas, e isto afeta as nossas emoções por completo. E quando eu digo que afeta as nossas emoções, não é só no simples facto de nos criar ansiedade, porque cria imensa, é no que é que isso nos está a retirar. Que tempo é que isso nos está a retirar e esse tempo seria utilizado para quê? Então, de volta à autoestima, eu acho que nós temos que começar a falar mais sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida, logo quando as pessoas são novas, e ensinar as pessoas a aprenderem a cagar-se por completo para a opinião dos outros. Desculpem a linguagem, mas isto é verdade. Existem algumas opiniões que importam, não me interpretem mal, das pessoas que nos são mais próximas, daquelas com as quais nós temos um contacto direto e que as nossas ações acabam por ter uma influência direta na vida dessas pessoas. Mas agora aquilo que o João_88 disse numa foto nossa do Instagram, a dizer que estás com um papo que parece uma tartaruga, eu acho que essas coisas nós temos que aprender literalmente a ignorar e saber não dar importância a essas coisas, porque caso contrário nós vamos passar a nossa vida a prestar atenção a coisas que não são de facto importantes e que vão constantemente destruir a nossa autoestima. Um dos aspectos da educação neste sentido, não podemos falar apenas das escolas, temos que falar daquilo que começa em casa também. Os primeiros 6, 7 anos são cruciais para o desenvolvimento de autoestima e a maior parte dos pais não sabe educar os seus filhos para criar uma boa autoestima. Então, quando os miúdos... Dou-vos um exemplo. Alguns pais gostam de ser extremamente protetores. Aliás, a parentalidade de hoje em dia é cada vez mais assustadora por causa disso. Porquê? Porque nós, por um lado, queremos erradicar o mal, queremos eliminar todo o mal. Queremos que as pessoas deixem de ser más, queremos que as pessoas deixem de ser parvas, queremos que as pessoas deixem de fazer comentários negativos. Todos nós, em parte, queremos isso. Mas quando nós olhamos para as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, aquelas que criaram um impacto brutal no mundo, todas elas têm um passado atribulado. Todas elas passaram por períodos de dor enorme. Ou seja, estas pessoas não procuraram não ter estas experiências ou não desejaram não ter estas experiências negativas, elas aprenderam a utilizar estas experiências negativas e transformá-las em combustível e criar qualquer coisa de positivo a partir dali. Então o que é que os pais hoje em dia fazem? A maior parte dos pais querem ser extremamente protetores. E extremamente protetores passam logo por não dizer que não, concordar com tudo aquilo que a criança pede, dizer que sim. Porquê? Porque nem eu nem vocês queremos ser a causa do sofrimento de alguém. Então, se nós temos a oportunidade de, num preciso momento, acabarmos ou aliviarmos com o sofrimento de alguém, a nossa tendência automática é fazer isso, ponto acento. Então dizemos que sim, não dizemos que não, porque não queremos estar a rejeitar a outra pessoa.
Agora vamos imaginar que nós fazemos isso aí durante os primeiros 6 anos da vida de uma criança. Pela altura que esta criança chega à escola e está na primária, esta proteção dos pais deixa de existir. E as crianças que estão à volta desta mesma criança e os professores e todo o sistema e todas as outras pessoas não têm esta preocupação dos pais, não sentem esta obrigação de proteger constantemente a criança. Então, de repente, a criança depara-se com uma quantidade de situações em que nem sempre é considerada a mais inteligente, nem sempre é considerada a mais bonita, nem todas as coisas que ela faz são bem feitas ou validadas como tal, nem todas as pessoas gostam dela, ou seja, rejeição atrás de rejeição, crítica atrás de crítica. Capacidade para lidar com isso, bola, zero. Porquê? Porque não foram educadas dessa maneira. Eu era um miúdo extremamente mimado. Extremamente mimado. Eu achava que o mundo me devia alguma coisa. Eu achava que as pessoas tinham que satisfazer todas as minhas necessidades e que se eu fazia um pedido, a única resposta possível era um sim. E eu tinha muita dificuldade em aceitar um não. Então houve um não que transformou por completo a minha vida. E foi dado pelos meus pais e todos os anos eu estou-lhes eternamente grato exatamente por causa desse não. E em parte aquilo que eu vos quero transmitir com a história, aquilo que eu vos estou a contar neste preciso momento, é que o segredo não está tanto em eliminar as coisas más, porque vão sempre continuar a existir no mundo, mas sim em termos a capacidade de lidar com elas e conseguirmos até mesmo retirar algum poder dessas mesmas situações. Então, basicamente, eu não vou entrar muito em pormenores, mas eu estava numa situação decadente em que eu precisava dos meus pais. Então, reconhecendo a situação decadente em que eu estava, telefonei-lhes, expliquei-lhes a situação e perguntei se eles me podiam emprestar o dinheiro. E a resposta que eu ouvi do outro lado foi não. Naquele momento é que eu parti o meu coração. Era-me inconcebível como é que duas pessoas que diziam que me amavam incondicionalmente e que naquele preciso momento tinham o poder de acabar com o meu sofrimento, eram capazes de me dizer que não. E demorou algum tempo até eu perceber que quando amamos alguém incondicionalmente, é exatamente isso que fazemos. É colocamos a pessoa num contexto que é real, porque a vida é feita de muitos nãos. Quando nós chegamos cá fora, muitas das vezes entregamos um currículo e nem sequer somos chamados para uma entrevista. Ou muitas das vezes vamos a uma entrevista e somos rejeitados. Muitas das vezes apresentamos um projeto, uma ideia, um grupo de amigos, ou um grupo de escola e a nossa ideia não é aceita. Muitas das vezes vestimos uma determinada roupa e existe alguém que critica. Este é o mundo real. E o que nós não podemos fazer é dar uma educação às pessoas, mostrando-lhes que não existe maldade no mundo. Ou seja, enquanto eu te puder proteger, tu vais viver neste mundo cor-de-rosa. Quando eu já não tiver como te proteger, aí terás que aprender a lidar. Quando nós podemos começar a lidar com essas coisas, ou aprender a lidar com essas coisas, logo numa fase muito, muito tenra. E é isto, eu acho que a educação começa logo em casa, ponto assente, e muito aquilo que se vê na escola é um reflexo daquilo que se passa dentro de casa. Eu vejo cada vez mais pais a dizerem que não querem que os seus filhos utilizem as redes sociais porque é um mundo extremamente assustador e macabro. Curiosamente, mais utilizado por pessoas adultas, portanto, se é macabro, são principalmente eles que estão a fazer isto. E eu adoro quando os adultos me dizem, isso não é bem verdade, eu digo, então está bem, faz um scroll para baixo no teu feed de notícias e diz-me no espaço da última hora quantos adultos viste a publicarem bostas absolutas, ou comentários parvos, ou o que quer que seja. E a pergunta que eu faço é esta: será que o segredo está em proibir os miúdos ou as miúdas, os jovens adolescentes, utilizarem as redes sociais, ou talvez o segredo esteja em ensinar as pessoas a saber lidar com isso? Eu vejo, por exemplo, nós chegamos num restaurante e retira-se o sal da mesa, que é para as pessoas não terem tentação de pôr sal. Ora, o sal não é o problema, é o comportamento que as pessoas têm relativamente a esse sal. Da forma como utilizam o sal, da mesma maneira que o segredo não está em colocarmos vendas na cara das pessoas e fingir que está tudo bem e que não existe mal nenhum, porque na verdade existe. Eu acredito verdadeiramente que a educação pode melhorar a partir do momento em que nós trabalhamos mais na prevenção do que propriamente a remediar. Ou seja, para nós remediarmos significa que o problema já lá está. A partir do momento em que nós trabalhamos na prevenção, nós evitamos que muitos problemas aconteçam. Mas aquilo que se vê normalmente é esperar que um problema exista para depois começarmos a tratá-lo. Então, se vocês são o tipo de pessoas que neste momento sentem que a vossa autoestima está baixa e ligam muito à opinião dos outros, deixem que vos diga o seguinte: as pessoas que vos criticam e que opinam e que estão constantemente a apontar-vos o dedo e a julgar-vos, elas não fazem a mínima ideia de quem vocês são.
ponto assente. Elas não conhecem a vossa história, não conhecem os vossos motivos, não conhecem os vossos porquês, elas não vos conhecem de todo. Elas olham para a ponta do iceberg e acham que o conseguem avaliar. E quanto mais rapidamente vocês aprenderem a não dar a devida importância a essas opiniões, e quanto mais rapidamente vocês perceberem que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, portanto não são vocês que o vão fazer, mais rapidamente vocês ganham a corrida. Passando aqui para outro tema, tem a ver com, eu percebo que, eu ainda há pouco tempo estive a ver um documentário na Netflix acerca da educação na América, e foi extremamente assustador perceber a luta que existe pelas faculdades. O estatuto que é para as pessoas entrarem numa determinada faculdade e terem uma determinada nota e terem uma determinada média, e esta pressão começa logo por parte dos pais, porque querem que os filhos estudem na melhor universidade, querem que os filhos sejam bem vistos. Muitos pais utilizam os filhos para simbolizarem eles próprios. Alguns pais, quando não tiveram a oportunidade de ir para um determinado sítio, querem que os filhos vão para eles próprios ficarem bem vistos, e isto é completamente absurdo. Então estas crianças chegam a casa e têm pressão por parte de um pai ou de uma mãe para seguir um determinado caminho, para ter uma determinada nota, e deixem que vos diga já o seguinte: a média que vocês têm quando saem da escola não vai refletir de todo se vocês são bons ou maus profissionais. Eu nunca vi ninguém entrar num consultório de um médico e antes de ser atendido a dizer, por favor, deixe-me ver o seu diploma que eu quero ver a média que você teve, ok? Ou ninguém entra dentro de um autocarro para ir não sei para onde e pergunta ao motorista se ele cometeu algum erro durante o seu exame de condução. Essas coisas não são assim tão importantes como as pessoas dão essa importância. Então, como é que nós começamos a trabalhar esta questão das emoções e começamos a perceber aquilo que é verdadeiramente importante? Nós temos de começar a fazer a pergunta: és feliz? Estás a fazer aquilo que te faz feliz? Diariamente. Estás a viver a tua vida para ti ou estás a viver a tua vida para os outros? Estás a tentar agradar a ti mesmo ou estás a tentar agradar as outras pessoas? A partir do momento em que tu acordas todos os dias e o teu objetivo é criar uma boa impressão para as pessoas que estão à tua volta e que tu esperas ter algum feedback por parte dessas pessoas e esperas que essas pessoas te reconheçam, te aprovem e te elogiem, mete isto aqui na cabeça: a tua vida não te pertence. Ponto assente. Se tu estás a viver em troca de feedback e necessitas constantemente da aprovação das outras pessoas, a tua vida não te pertence. Tudo aquilo que tu estás a fazer é acordar diariamente, entregar o teu bem-estar aos outros na esperança que eles sejam simpáticos contigo. Por outro lado, se tu estás a seguir o caminho que os teus pais estão a escolher, tudo aquilo que vai acontecer é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, tu vais criar ressentimento em relação aos teus pais, e alguns miúdos chegam mesmo a odiar os pais. Porquê? Porque os pais não os deixaram seguir o seu próprio caminho. Então, nesta questão de educação, eu vejo muito poucos pais a perguntar: és feliz? Então, às vezes, eu tenho mães desesperadas a mandarem mensagens a dizer: Daniela, não sei o que é de fazer, o meu filho tem 15 anos e não gosta da escola, diz que quer sair da escola para ir trabalhar, o que é que eu faço? E a maior parte destes pais está preocupada com a opinião do vizinho, porque o vizinho tem um filho que está a estudar para ser médico, tem um vizinho que está a estudar para, um filho de um vizinho que está a estudar para ser advogado, e custa-me ver que alguns pais acham que se os seus filhos não seguiram o mesmo caminho são automaticamente inferiores aos olhos da sociedade. Não há nada mais lindo neste mundo e não há outra definição de sucesso possível que não o sermos felizes. E os pais não fazem estas perguntas aos filhos. Então, normalmente, o conselho que eu dou a estas mães e o conselho que eu dou aos pais é: deixa que o seu filho ou deixa que a sua filha tome a sua decisão, mas que esteja disposta a sofrer com as consequências das decisões que toma. Ou seja, se tu tens 15 anos e tu de repente decides: eu quero abandonar a escola e quero ir trabalhar, eu acho que é um direito totalmente teu e que os pais devem te apoiar se é isso que realmente que tu queres. Mas vais ter que tirar o cu fora da casa dos teus pais. Ponto assente, não vais viver às custas deles, não lhes vais continuar a pedir dinheiro. Com cada decisão que nós tomamos, vêm consequências. Eu lembro-me de conhecer uma rapariga que durante 4 anos tirou uma licenciatura, 4 ou 5 anos tirou uma licenciatura, porque a mãe queria que ela seguisse aquele caminho. Durante 4, 5 anos ela andou extremamente depressiva e quando acabou finalmente aquela licenciatura foi para a área que queria. Ainda hoje ela sofre com depressão. Ainda hoje ela sentiu que perdeu 5 anos da vida dela. E pessoal, se vocês têm entre 20 a 26 anos, esta é a porra da melhor altura da vossa vida. E se aquilo que vocês estão a fazer não vos permite aproveitar, socializar, ter experiências, andar de um lado para o outro, conversar com pessoas, conhecer pessoas, experimentarem coisas que gostam ou até descobrirem as coisas que não gostam, então isto vai dar barraco. E quando eu digo que vai dar barraco é que nenhum de nós é imune a todas estas situações.
Portanto, perguntem-se a vocês mesmos se estão felizes. E se a resposta for não, vocês deverão colocar a pergunta: o que é que me faria feliz? E eu sei que uma das coisas que mexe muito com a cabeça dos estudantes é a pergunta: o que é que queres fazer para o resto da vida? Ou seja, aos 15 anos já pedem às pessoas para escolher uma área. E pela altura que chegam aos 18 anos têm que escolher um curso de faculdade, uma licenciatura, e depois têm que escolher uma especialização, sempre com este mindset que é: o que é que tu vais fazer para o resto da vida? Eu não acho que ninguém, em nenhuma idade, esteja numa posição justa ou lógica para decidir aquilo que quer fazer para o resto da vida. Eu não sei o que é que eu quero fazer para o resto da vida. Eu sei o que é que eu quero fazer agora. Eu sei o que é que me faz feliz agora. Eu sinto que muitos estudantes sentem uma enorme dificuldade em mudar de ideias. Alguns ainda entram num curso que já sabem que não querem e esperam um ano para depois mudar de curso e lá foi um ano de vida. Ou até pode ser que tenham aprendido alguma coisa. Mas a questão é: não há problema nenhum em mudar de ideias, não há problema nenhum em vocês de repente mudar os vossos valores e cercarem-se de outras pessoas, não há problema nenhum em de repente vocês mudarem de ideias relativamente à roupa que vestem e começarem-se a vestir mais como vocês querem, cagar e cagar para a opinião dos outros. Não há problema nenhum em vocês decidirem escolher uma determinada área e fazer essa área durante alguns anos e daqui a alguns anos mudarem completamente de ideias. Se vocês querem ter uma boa gestão de emoções, constantemente ser feliz tem que ser a prioridade. Ponto assente. Agora, se essa felicidade passa por fazer um curso, atingir um objetivo, trabalhar para uma determinada empresa, ser mãe, ser pai, viajar para fora, de repente ser cantor, de repente ser cozinheiro, não importa. A prioridade da vida, o objetivo da vida é sermos felizes, seja o que for, seja a fazer o que for. Eu neste momento estou aqui com vocês, desenvolvimento pessoal e cursos e formações e consultas, etc. Se para o ano me der na cabeça ser um cantor pimba como o Kim Barreiros, acredito que é isso que eu vou fazer. E enquanto eu pensar desta maneira, eu vou ser sempre feliz, porque eu vou ser sempre fiel às minhas vontades, àquilo que me faz feliz naquele preciso momento, independentemente de eu mudar de ideias 300 vezes. Eu mudo de ideias no sentido, eu quero fazer outra coisa, mas há uma ideia que se mantém sempre fixa, que é ser feliz. Então eu acho que o foco deve estar cada vez mais em nós. E muitos de nós vivemos para os outros, e atenção, nada contra isso, mas a partir do momento em que tu não te focas em ti, em que tu não decides trabalhar as tuas emoções, trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, tu vais acabar por ficar cada vez mais e mais afetado ou afetada, e isso depois vai influenciar de forma negativa tudo o resto à tua volta. Não vais ter um bom desempenho, não vais ter uma boa performance, não vais ter isto e não vais ter aquilo. Vou só ver água. Por isso, vamos lá. Ninguém. Eu gostava muito que as escolas ensinassem inteligência emocional. Para quem acha que ir ao psicólogo é tabu, ou é considerado um maluco, ou contratar um mentor ou uma mentora, um coach, não importa, qualquer pessoa que vos possa ajudar, acreditem, vocês estão a perder uma vantagem enorme. Eu que estou ligado a esta área já há uns bons anos, eu tenho uma mentora. Eu tenho alguém com quem eu converso e que me dá dicas e sugestões e que me ajuda a trabalhar questões internas, por um motivo muito simples. Não importa o quanto eu sei acerca do assunto, para mim é importante ter uma outra pessoa com outros olhos que perceba acerca do assunto também e que me possa dar uma opinião. E sabe uma coisa? Isso é uma enorme vantagem para mim. Eu consigo movimentar muito mais depressa, consigo chegar muito mais longe e de uma forma muito mais eficaz. Se vocês começarem a utilizar os recursos que existem à vossa volta, e sendo esses recursos algumas pessoas que vos podem ajudar, um mentor, uma mentora, um coach, uma coach, um psicólogo, uma psicóloga, não importa, acreditem. Vocês ganham a corrida, vocês vencem o jogo, porque vocês estão a aprender como é que vocês podem ser mais produtivos, mais focados, mais felizes ao mesmo tempo. Vocês aprendem a lidar com obstáculos. Então, enquanto o vosso colega do lado que acha que ir ao psicólogo é a mesma coisa que ser maluco, está a lidar com o mesmo problema há 3 anos, vocês foram a 3 sessões, já lidaram com esse problema e já estão numa fase mais avançada da vossa vida. O quanto estas situações vos afetam diariamente, ou seja, o tamanho que elas têm, vai depender do tamanho que vocês têm. E a partir do momento em que vocês se tornam gigantes emocionais, vocês nem vão olhar para aquilo que muitas pessoas olham como um problema, mas sim como uma pedrinha no caminho. Vocês conseguem facilmente retirá-la dali, desviar-se ou lidar com ela. Mas não, nós estamos mais preocupados em ver TikToks e ver as outras pessoas a viver. Não é? Esta é a época em que nós vivemos. A nossa vida está uma bosta, a nossa vida está uma desgraça, sentimos-nos depressivos, ansiosos, temos prazos para cumprir, temos a nossa autoestima numa desgraça e o que é que nós fazemos? Sentamos na nossa caminha, agarramos no nosso telemóvel e ficamos a ver os outros a viver.
Não me interpretem mal, eu não acho que haja problema nenhum em vocês fazerem TikToks e vídeos engraçados, mas se a vossa vida está uma desgraça, ou se existem assuntos da vossa vida que precisam de ser resolvidos e tratados, eu acho que isso devia ser uma prioridade. Ponto assente. Mas para isto nós temos que eliminar esta crença de que chorar é um indicador de fraqueza, ou que nós não podemos demonstrar que estamos tristes. Porra, pessoal, demonstrem que estão tristes. Tristeza é uma coisa fantástica. Não vos passa pela cabeça, mas durante 5 anos eu não derramei uma única lágrima. Eu fui diagnosticado literalmente com tendências sociopatas e eu tinha pessoas a dizerem-me o seguinte: eu adorava ser assim como tu, tão frio. Não, não adoravas. Acreditem, pessoal, não é bom. Não sentir determinadas emoções não significa não sentir emoções de todo. E a apatia que eu tinha relativamente ao mundo fazia-me sentir um vazio, eu sentia-me sempre incompleto. E era um vazio que me matava. Então eu via pessoas a chorar e eu sentia inveja. Porque para mim aquilo era sinal de que as pessoas estavam vivas. E eu por dentro sentia-me morto. A partir do momento em que vocês ignoram as opiniões dos outros e que não se importam de chorar, de rir, de reconhecer que têm falhas, erros e coisas que têm que ser trabalhadas e que entendem que existe um mundo inteiro à vossa volta de recursos que vos podem ajudar a avançar mais depressa, o mundo é vosso. Qualquer pessoa que vocês olhem que seja bem-sucedida, e quando eu digo bem-sucedida não é no sentido monetário, ok? Para algumas pessoas, a ser bem-sucedida é ser milionário, para outras pessoas é ter uma boa família, para outras é ter um bom relacionamento, para outras é morar numa floresta, não importa. Mas uma das coisas eu vos garanto, estas pessoas dão uso aos recursos que têm à volta delas. A ideia das pessoas não utilizarem psicólogos, terapeutas, mentores, coaches, o que quer que seja, para se desenvolverem elas próprias e para lidarem com as suas emoções, é a mesma coisa que vocês deixarem de ir de carro para a escola e começarem a ir de burro. Ou seja, existe um recurso que é bem melhor e vocês decidem, não, eu não vou utilizar isto aqui porque ainda de carro está a ostentar. Seja como for. Ora bem, vou ver o tempo. Então, o que é que eu vos queria dizer? Os números de estudantes que hoje em dia sofrem de ansiedade e depressão, principalmente na fase da faculdade, é assustador. Assustador. Em parte eu culpo o ensino, eu acho que o ensino está extremamente mal organizado, eu acho que o ensino não trabalha bem com a psicologia humana, e digo exatamente o que é que eu quero dizer com isto aqui. Vocês sabiam que num passar de um ano, 50% da informação que vocês aprenderam durante esse ano, vai com caraças? Se eu vos pedisse para vocês escreverem nos comentários, de 0 a 100, a percentagem de coisas que vocês se lembram no total dos vossos anos de ensino, quanto por cento é que vocês acham que se recordam? Então, os miúdos constantemente têm trabalhos para casa, exames, testes, bora. E atenção, eu cresci numa família de professores, os meus pais eram professores, a minha mãe ainda é, e eles traziam o trabalho para casa, e eu acho que isto aqui é completamente um absurdo. É como ir a uma entrevista de emprego para ser empregado de mesa. Eu acredito que ele vai perceber mais rapidamente se eu sou ou não um bom funcionário a partir do momento em que eu começo a servir à mesa, do que enquanto eu estou ali a conversar com ele. E os números são assustadores. E em parte são assustadores porque o sistema está mal organizado, não há dúvidas disso aí, os miúdos queixam-se constantemente, mas deve-se exatamente ao facto de nós não sermos educados a lidar com as nossas próprias emoções. Por exemplo, a maior parte das pessoas acredita que a ansiedade é uma coisa má. Há uma quantidade de pessoas que mandam mensagem a dizer assim: eu quero eliminar a minha ansiedade. Não dá para eliminar a ansiedade. A ansiedade, na verdade, é uma coisa fantástica. Se vocês não sentissem ansiedade, pela altura que vocês chegassem à beira de um penhasco, a vontade de se atirarem era muito maior, o risco era muito maior. Se vocês não sentissem ansiedade, na altura que vocês tivessem que fugir do que quer que fosse, vocês iriam fugir muito mais devagar. A ansiedade, na dose certa, é ótima para a nossa performance. É ótima para a nossa performance. Mas as pessoas querem eliminar estas emoções. Porquê? Porque nós categorizamos as emoções.
Tudo o que são emoções que nos fazem sentir desconfortáveis, nós dizemos são más emoções. Emoções como, por exemplo, raiva, ansiedade, medo, tristeza, rancor, mágoa, o que quer que seja. Nós dizemos, estas são as emoções negativas. Não, na verdade não são emoções negativas. Mas todas as outras nós consideramos serem boas. Felicidade, alegria, entusiasmo, excitação, não é? Isto sim são emoções positivas. Não há tal coisa como emoções positivas e negativas, e deixem-me já explicar-vos o que é que eu quero dizer com isto aqui. Se vocês se sentirem felizes o tempo todo, para além de serem pessoas extremamente irritantes, é demasiado stress no vosso organismo. Vocês sabiam até que a paixão, não é? Quando vocês conhecem alguém e sentem aquela paixão enorme por essa pessoa, não é nada mais, nada menos do que uma reação de stress no vosso organismo, mas vocês categorizam isso de uma forma muito diferente do que, por exemplo, sentir-se ansiedade. Mas verdade ou mentira que os sintomas são os mesmos. Coração a palpitar, alguns suores, respiração a ficar mais ofegante, dilatação das pupilas, um nervosismo, a voz começa a tremer, não é? Mas nós não chamamos isso ansiedade, chamamos paixão. No entanto, os sintomas são os mesmos. Então, como é que nós podemos categorizar como positivo e negativo? Nós é que muitas das vezes catalogamos estas emoções. Nós dizemos isto é ansiedade, e nem sequer fomos estudar o que é ansiedade. Eu recordo-me que há uns anos atrás um colega de trabalho meu mandou uma mensagem a dizer assim, eu acho que estou com depressão. Eu disse, porquê? Ele disse, porque eu estive a pesquisar no Google e eu tenho algum dos sintomas. Eu disse, ok, então vai pesquisar outras patologias e eu te garanto a ti que as tens também. Porque sintomas é uma coisa, ter uma patologia é outra, completamente diferente. Então porquê é que eu estou a contar isto aqui? A inteligência emocional passa exatamente por nós termos a capacidade não de eliminar as emoções que nós não gostamos ou que nos fazem sentir desconfortáveis, mas sabermos dar a devida utilidade. Todas as emoções que vocês têm, que eu tenho, que toda a gente tem, têm uma excelente utilidade e estão ali por algum motivo. Mas quando nós não sabemos dar luz a essas mesmas emoções, quando nós não temos inteligência emocional, nós achamos que estas emoções são más e tudo aquilo que nós desejamos é que estas emoções desapareçam. E o que é que nós fazemos para desaparecerem? Praticamente nada. Nós rezamos, temos fé que, ou tomamos um comprimido que alivia o sintoma, mas não resolve a causa. Por isso, nas escolas, e isto é algo que eu vou dar um litro para conseguir implementar, inteligência emocional tem que estar presente. Como é que nós estamos a formar pessoas para os empregos? E estas pessoas vão para empregos, vão para empresas, constroem famílias, andam por aí a conversar com outras pessoas e não sabem gerir as suas próprias emoções. E nós não podemos achar que as coisas estão bem. Olhem à vossa volta. Isto é horrível. As pessoas estão carregadas de ódio, estão constantemente a criticar os outros, a inferiorizar os outros. Uma quantidade de relacionamentos tóxicos, abusos, violências domésticas, mortes, maus tratos. As coisas não estão bem. E isto é o resultado final. Portanto, é aquilo que vem antes disto que está a causar isto aqui. É o que está debaixo da terra que cria, o que está em cima da terra é o invisível que cria o visível. O tamanho do mar vai depender do tamanho das raízes. E nós não vemos aquilo que está lá para trás, ou ignoramos por completo aquilo que está a acontecer neste preciso momento, e as pessoas podiam ter uma vida linda, maravilhosa, livre da maior parte dos stresses. A vida iria continuar a trazer porcaria, mas a capacidade para lidar com essa porcaria seria melhor. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim interessa-me estar rodeado de pessoas felizes, principalmente quando existe solução para tal. Mas isto não é ensinado nas escolas, muito menos ensinado em casa, porque os pais também não tiveram essa educação, os pais tiveram a educação dos avós. Quantos de vocês gostavam de ter a educação que os vossos avós tiveram? Quantos de vocês acham que isso seria uma boa educação? Ou então, quantos de vocês gostariam de ter a educação que os vossos pais tiveram? Muitas das vezes vocês acham que os vossos pais têm uma mente antiquada e que não conseguem acompanhar a realidade, ou que não veem as coisas como elas são hoje em dia. E a pergunta que eu vos faço a seguir é: quantos de vocês gostavam que os vossos filhos tivessem a vossa educação? Portanto, há muito trabalho aqui a ser feito na educação. Portanto, eu vi aqui algumas perguntas que eu vou começar a responder-vos porque vai validar algumas das dicas que eu tenho aqui para vocês para lidarem melhor com as vossas próprias emoções. Não sei se a Inês me dá autorização para começar a ler aqui as perguntas. Não te rias, é verdade, olha lá, tu é que estás a gerir isto. Ou Sara? Não, claro, pode ler, sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ao psicólogo, psiquiatra, neurologista e neurocirurgião, não tenho vergonha, sinto-me bem acompanhada por eles, sou feliz, consigo me libertar. É isso mesmo. É isso mesmo. Vão estudar as pessoas de alta performance, elas utilizam essas coisinhas todas.
elas têm uma boa alimentação, elas praticam desporto, elas têm psicólogos, elas têm mentores, elas rodeiam-se de pessoas com uma excelente autoestima, elas conversam com pessoas que são ainda mais inteligentes do que elas procuram sempre desenvolver novas competências, não estão preocupadas com as opiniões das outras pessoas. Portanto, aqui está. Nós temos modelos, né, exemplares de pessoas que claramente são bem-sucedidas. Quando eu digo que são bem-sucedidas, são felizes. A maneira delas e com aquilo que elas fazem. E nós podíamos utilizar os mesmos recursos que essas pessoas, mas não. Não. Porque é que, infelizmente, na cultura e boca popular se diz que uma pessoa que vai para um curso de psicologia é a pessoa que realmente precisa de apoio? Olha, se nós formos pela nossa cultura, estamos full pip. A maior parte das pessoas vomita informação para o lado de fora e não faz a mínima ideia daquilo que está a dizer, nem pensa acerca das suas afirmações. Sabes como é que eu sei disto? Porque ainda hoje eu sento-me à mesa e há pessoas que não me brindam com o copo de água porque dizem que dá azar. Mas quando eu lhes pergunto porquê, elas não fazem da mínima ideia. É incrível, não é? As pessoas têm comportamentos, tomam decisões baseadas em crenças que nem sequer questionam. Vocês sabem porque é que não se deve brindar com água? Eu não sou supersticioso. Portanto, lá porque alguém diz que é a pessoa que realmente precisa de apoio e vai para um curso de psicologia, não importa. Muitas pessoas que vão para o curso, aliás, eu não sei se vocês sabem disto aqui, mas os psicólogos são acompanhados depois durante o ano antes de começarem a exercer. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de apoio. Os psicólogos são aqueles que escolhem dar a vida a ajudar as outras pessoas. Mas quando eles entram lá dentro, eles identificam uma quantidade de problemas que eles têm, porque nós somos seres humanos, há sempre qualquer coisa a trabalhar. Tu até podes ter trabalhado todas as tuas questões em 2021, em 2022 vai haver aí uma cacazinha de pombo qualquer que precisa de ser trabalhada, ponto acento. Por isso, não digo para vocês irem estudar psicologia no sentido de serem psicólogos, mas acho que toda a gente devia estudar psicologia. Ora bem, olá Daniel, obrigado. O que podemos fazer para tentar fazer alguém mais velho, que acha que ir para o psicólogo é desnecessário, perceber que precisa de ajuda de um psicólogo. Ora, nós não conseguimos mudar os outros, e essa é a parte chata. E é daí que vem a piada da psicologia, que é: quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? E alguém responde: mas a lâmpada tem que querer mudar. Ok? Esta é a piada seca, mas que representa muito bem isto aqui. Cada pessoa tem o seu processo. E eu sempre achei que o meu trabalho se baseava em ajudar quem precisa, mas não. O meu trabalho baseia-se em ajudar quem quer. É muito difícil convencer alguém que precisa de ajuda. E normalmente até quanto mais nós tentamos provar isso aí à pessoa, mais ela oferece resistência. Porquê? Porque ninguém gosta de estar errado. Ninguém gosta de admitir que tem falhas. Ninguém gosta de admitir que está mal. Ninguém. Absolutamente ninguém. São muito poucas as pessoas que o fazem e mesmo assim sentem-se desconfortáveis ao fazê-lo. Portanto, a melhor maneira que nós temos, na verdade, de ajudar as pessoas é deixá-las no seu processo e esperar que elas, por conta própria e por lições da vida, reconheçam que precisam de ajuda. Eu demorei 5 anos a identificar que precisa de ajuda. Eu lembro muito bem do momento em que eu virei para a minha mãe e para o meu pai e disse: atingi o meu limite, eu preciso claramente de ajuda. E não foi por falta de recomendação durante esses 5 anos. Portanto, não dá para mudarmos os outros, e muitas das vezes não dá para convencermos os outros, é deixá-los estar no seu processo. E quando eles chegarem à conclusão que de facto precisam de ajuda, nós estamos lá para apoiá-los. E aí, repara, aí a pessoa já não vai estar a oferecer resistência à nossa ajuda. Aí a pessoa já quer que nós estejamos do lado dela. Torna-se muito mais fácil ajudá-la a partir do momento em que ela decide que precisa de ajuda. Acha que pelo menos ter psicóloga desde o início seria uma mais-valia? Claro que sim. Claro que sim. É um ótimo recurso. Alguém que te pode ensinar acerca do teu próprio cérebro, da tua mente, como é que ela funciona e como é que tu podes utilizá-la a teu favor, em vez de contra ti. Sem dúvida alguma. É dar uso aos recursos que existem. Se vocês têm um recurso que vos permite facilitar a vida, facilitar no sentido de vocês desenvolverem competências, aprenderem, tornarem-se melhores, então claro que sim. Se não, é como, por exemplo, a pessoa querer praticar desporto, não é? E existem ginásios, e existem PTs, existem nutricionistas, e a pessoa diz: sabes que mais? Eu vou agarrar num calhau no meio da rua e vou utilizar esse peso para treinar. Mas existem ginásios? Sim, mas não. Claro que nós utilizamos os nossos recursos. Nós bebemos água engarrafada, não é? Ou às vezes vamos à torneira, mas nós bebemos água engarrafada. As pessoas não continuam a fazer cocó no meio do mato quando existe sanitas, certo? As pessoas não continuam a guardar a comida em montes de sal para armazená-la quando hoje em dia existem frigoríficos, não é? Nós constantemente damos uso aos recursos que existem à nossa volta.
Porquê é que não deveríamos dar uso aos recursos humanos? Porquê é que não nos deveríamos rodear de pessoas mais inteligentes, com melhor autoestima, que nos podem ensinar como é que nós podemos melhorar a nossa performance? Não faz absolutamente sentido nenhum. Eu compreendo que seja um tabu, mas quanto mais pessoas fizerem isto aqui, mais natural se torna e mais as pessoas vão querer dar uso a este recurso. Ora bem, boa tarde. No início falou sobre a ansiedade que os estudantes sofrem. Como se pode fazer para evitar, controlar e não deixar que seja ela a controlar-nos? Inteligência emocional. Aprendemos a utilizar as nossas emoções a nosso favor. E uma das coisas que é extremamente importante é a importância que nós estamos a dar a algo que não é de todo relevante. Vocês acreditam verdadeiramente que na vida que vocês vão ter, o stress é vocês terem um 20 ou um 18? Vamos pôr as coisas em perspectiva, ok? A quantidade de stress que as pessoas sofrem para ter uma boa nota no exame tornam aquilo o fator mais importante da vida delas, como se de repente se tivesse um 18, um 10 ou até mesmo um 2, algo de gravíssimo fosse acontecer. Então como é que nós pomos as coisas em perspectiva? E eu sei que isto é um exercício marado, mas é ótimo para nos trazer de volta à Terra e mostrar, calma, que se calhar isto aqui não é assim tão importante. E até porque depois esses altos níveis de ansiedade não vos ajudam a estudar, muito pelo contrário, atrapalham. Portanto é um stress ainda maior. Vocês podem achar que ter 20 no exame é a coisa mais importante, que ter a nota mais alta, a média mais alta para entrar na faculdade é a coisa mais importante, que ser aceito pela Maria _ Angel é a coisa mais importante porque ela é a vedeta da escola. Pensem como é que seria se os vossos pais de repente morressem. Pensem como é que seria se vocês de repente ficassem debilitados. Se as pessoas mais importantes da vossa vida tivessem um acidente. Isto é pôr as coisas em perspectiva. Isto é mostrar-vos as coisas que são realmente importantes na vida para nós. Aquelas que afetariam a nossa vida sem dúvida alguma. Agora, ter um 15, ter um 10 na porra de um exame, isso é realmente assim tão importante? Principalmente quando nós sabemos que as notas que vocês têm nos exames não determinam de todo se vocês vão ser bons profissionais ou não. Portanto, há que colocar menos importância. Não é achar que as coisas não são importantes, porque são, mas pôr as coisas em perspectiva. Não carregar tanto stress que a sociedade, que a cultura nos incute que tu tens de ser o melhor, tu tens de ter a melhor nota, tu tens que seguir este caminho, tu não tens que porra nenhuma, tu tens que ser feliz. Ponto a cena. Ora, que táticas acreditas serem importantes para não perder as esperanças quando nos encontramos numa má fase? A esperança é um conceito engraçado, não é? É saber que tudo na vida passa, ok? Eu não acredito que o tempo por si só seja assim tão mágico, as pessoas, que o tempo passa. E eu digo às pessoas, o tempo por si só não faz absolutamente nada. Não é? Se vocês tiverem uma dívida nas finanças de 5.000 euros e eu congelar o vosso corpo durante 60 anos e depois despertar-vos, sabem o que é que vocês ainda têm? Uma dívida de 5.000 euros às finanças. E passaram 60 anos. Ou se calhar a dívida ainda está maior. O que eu quero dizer é que o tempo por si só não muda absolutamente nada. Com isto, durante o tempo que passa, sem dúvida alguma alivia, é preciso tomar determinadas ações. E eu acho que, a nível de táticas, para nós não perdermos a esperança quando nos encontrarmos numa má fase, é nós olharmos para o repertório da nossa vida. É nós percebermos que já tivemos várias más fases e que elas eventualmente acabaram por passar. A dor não vai durar para sempre. Pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um ano, mas eventualmente acabará por ir embora. Sofrer, no entanto, é uma decisão totalmente nossa. Ou seja, imagina que tu estás numa má fase porque estavas num relacionamento tóxico e decidiste sair desse relacionamento tóxico e agora sentes completamente despedaçada por tudo aquilo que aconteceu. Isto significa que tens algo a aprender, porque grande parte do teu sofrimento deve-se a uma competência que tu ainda não aprendeste. E uma das coisas, claro, que nessa altura tu podes fazer é trabalhar a tua autoestima. E uma das coisas que eu recomendo as pessoas a fazerem numa má fase é terem um projeto, algo que elas gostem, algo que as faça acordar todos os dias motivadas, minimamente motivadas e determinadas. Porquê? A partir do momento em que tu te agarras a algo que é construtivo para a tua vida, o que é que tu sentes? Tu sentes que estás a crescer, sentes que estás a despender do teu tempo e da tua energia para algo que é realmente importante, estás a desenvolver-te enquanto pessoa, portanto aquele problema, aquela má fase vai se tornando cada vez mais e mais pequena, estás-te a colocar num processo que enche o teu corpo de químicos positivos que te fazem sentir bem e feliz ou dão-te pelo menos bem-estar, e tudo isso acaba por reduzir o impacto daquela má fase, e não só, permite-te olhar para aquela má fase não só de uma outra perspectiva, mas lidar com ela de uma outra maneira. É a diferença entre nós chegarmos a casa completamente estourados e termos 1000 coisas para fazer e cada uma dessas coisas parece pesar uma tonelada, ou nós acordarmos super bem dispostos, metermos músicas, uma roupa até, sei lá, desportiva que nos faça sentir bem, e de repente nós executamos as mesmas tarefas, mas com uma leveza maior. Portanto, a situação por si só, ou a forma como nós vamos lidar com essa situação, vai depender muito do nosso estado de espírito.
Portanto, se tu queres aliviar uma má fase, procura fazer coisas diariamente que te façam sentir bem, e estares confiante de que todas as coisas na vida acabam por passar. Daniel, não Sim. querendo interromper o raciocínio, é só porque às 4:15 temos de terminar. Há aqui 3 perguntas da Mafalda, da Juliana e da Vamos lá, Inês, Inês. mas é para conseguires controlar aí o tempo, para nós termos uma pausa para outra palestra. Então vamos lá, quais são as perguntas? A Mafalda queria fazer uma por áudio, portanto, Mafalda, se quiseres fazer. Boa, Mafalda, agora vamos a isso. Olá, boa tarde. Olá. A minha pergunta é por áudio porque não ia conseguir explicar muito bem, então é assim, tu estavas a falar das médias, eu concordo perfeitamente que isso não é nada, entre aspas, ou seja, não define se vamos ser melhores ou profissionais que outros, mas a questão é que hoje em dia a média influencia tudo, na minha opinião, ou seja, por exemplo, tanto para entrar num curso ou como num mestrado, não conta tanto, mas ainda conta. E a minha questão é, eu vou falar de mim, por exemplo, eu posso ter uma média no meu curso muito mais alta que eu tenho, mas se eu me dedicar tanto para a ter, mas se eu me dedicar nesse nível, eu não vou poder viver as experiências que vivo, nem ter momentos com os meus amigos que tenho. E então eu opto por ter uma média mais baixa, mas viver o que tenho para viver e ser muito mais feliz. Mas ao mesmo tempo sei que não vou conseguir, ou provavelmente posso não conseguir, por não me dedicar tanto. E é um bocadinho gerir conflitos, porque posso fazer melhor, mas se fizer melhor não vou ser tão feliz porque estou mais presa. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Eu apresento já uma solução para esse problema. Vou-te só fazer uma pergunta. Quem é que te ensinou a estudar? Eu própria. Exato. E essa é a merda. Ou seja, quando eu digo que é a merda é o seguinte, tu foste aprendendo, vivendo e aprendendo e foste percebendo qual é que é o sistema que funciona melhor para ti, correto? Há pessoas que gostam de sublinhar, outras que gostam de ler 300 vezes. E tu encontraste o sistema que é melhor para ti, certo? Sim. Agora, conheces todos os sistemas? Conheces quais são os melhores sistemas de aprendizagem e de retenção de informação? Não, eu conheço o meu porque sempre funcionou comigo. Aí está. Então, se tu queres aumentar a tua média, porque eu entendo que isso é importante para ti, se é importante, uma das coisas que eu recomendo vivamente a fazeres é tu aprenderes quais são os melhores sistemas para tu reteres informação. E uma das coisas que tu vais perceber, consegues reter muito mais informação em muito menos tempo, essa informação consegue-se manter na tua cabeça durante um período muito maior de tempo e com muito mais detalhe, e significa que consegues aumentar a média ao mesmo tempo que consegues ter a tua vida feliz. Ou seja, a forma como tu fazes não significa que é obrigatoriamente a melhor forma de fazer. Portanto, a minha recomendação para ti é, a partir do momento em que estas duas coisas são importantes para ti, e tu já sabes ser feliz tanto com os teus amigos e gastando tempo nessas coisas, e ao mesmo tempo queres aumentar a média, é aprenderes a estudar para conseguires reter o máximo de informação no mínimo tempo possível e da melhor forma possível para que seja informação guardada com qualidade. E aí tu vais encontrar um maior equilíbrio. Ok, obrigada. Obrigado, Bel. Próxima pergunta, Inês, bora! A próxima pergunta é da Juliana Costa. Já frequentei uma psicóloga por opção própria, não gostei muito do método que utilizou comigo, acho que também é um método básico que os psicólogos utilizam em grande proporção, que se baseia em escreveres o que sentes, e daí analisam o que se passa no teu psicológico. Qual seria o melhor ou outro método mais eficaz para esse setor? Depende, qual é que é o teu objetivo? Esta é uma pergunta importante, mas eu digo-te já o seguinte, um dos fatores extremamente importantes para quem recorre à terapia ou recorre à mentoria é encontrar um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, não importa, com o qual sinta empatia, que sinta que aquela pessoa consegue realmente resolver aquele problema, ou que pode ajudá-la a resolver aquele problema. E muitas pessoas acabam por ir a um terapeuta e permanecem lá só porque é o mais correto a fazer e se calhar não é a pessoa indicada. O problema da escrita e a avaliação só apenas da escrita é porque tu tentas converter sentimentos em palavras. E a força de expressão que nós utilizamos para escrever é muito diferente daquela que nós utilizamos para falar. Portanto, existem diferentes terapias, diferentes abordagens, diferentes métodos. Eu acho que tu poderias investigar um bocadinho e perceber para o meu objetivo qual é aquele que se adequa mais e procurares encontrar alguém que tenha vídeos, que tenha palestras, que tenha podcasts, que tenha aulas, que tu consigas assistir, ouvir e dizeres eu identifico-me com esta pessoa ou eu identifico-me com esta forma de pensar. E acredita, se tu encontrares alguém logo assim, antes de começares o processo de terapia ou de melhoria, 50% do trabalho já está feito, porque vais estar muito mais receptivo à abordagem, vais estar muito mais empenhado no processo e vais ter uma certeza maior que aquela pessoa compreende ou que segue a linha que tu queres seguir. Portanto, esta seria a minha dica para ti. Próxima. Inês Temos um minuto. Cardoso diz,
Olá, Daniel. A minha questão é que muitas vezes uma pessoa decide procurar ajuda profissional, mas não é bem acompanhado, diagnosticado, pois assim como em tudo, também na psicologia, existem mais profissionais. Assim sendo, como podemos distinguir estar a ser mal diagnosticados ou acompanhados de não querer ser ajudados? Desculpa se estiver a ser confusa a pergunta, se eu preciso, elaboro melhor por áudio. Obrigada pela partilha. Muito simples, prestando atenção àquilo que nós temos estado a falar durante este workshop, que é prestando atenção às tuas emoções. Se tu sais do consultório pior do que aquilo que entraste, e isso acontece sistematicamente, é porque estás no sítio errado. Atenção, por vezes há doses de consulta que são dolorosas e que mexem muito com o nosso organismo, mas se tu estás lá e tens aquele pensamento eu não estou a fazer absolutamente nada aqui, ou esta pessoa não me compreende, ou esta pessoa não me ouve, e eu saio daqui sempre pior do que aquilo que entrei, então estás no sítio errado. Isto não significa que devas abandonar a psicologia ou qualquer que seja a abordagem, talvez esteja na altura de encontrares uma outra pessoa, mas sim, existem bons e maus profissionais em todo o lado, muitas das vezes os diagnósticos não estão certos, eu passo muitas das vezes com isso, tudo é déficit de atenção e tudo é hiperatividade. Eu fui diagnosticado com hiperatividade 17 anos antes de começarem a fazer os testes acerca de hiperatividade. Isto é ridículo. Eu fui diagnosticado 17 anos antes com uma patologia que só 17 anos depois é que foram investigar se realmente existia ou não. Portanto, a resposta acaba por ser um bocadinho semelhante àquela que eu dei anterior. Existem bons e maus profissionais, existem profissionais que por vezes nos parecem maus, mas com outras pessoas são fantásticas. Encontra o tipo de abordagem que tu achas que se identifica mais contigo e tens diferentes. Tens psicologia, tens psicoterapia, dentro da psicoterapia tens vários tipos de abordagem, tens a psicoterapia, tens a terapia cognitiva ou comportamental, tens diferentes coisas, depois tens coaches, portanto life coach, tens a programação neurolinguística, tens a hipnoterapia, tens mentorias, tens tanta coisa que tu hoje em dia podes dar uso, mas é identificares qual é que a abordagem que funciona melhor para ti e encontrares alguém com o qual tu te identificas e que tu sentes que pode ser a pessoa certa para ti. Imagina, a maior parte das pessoas tem problemas, nem todas as pessoas vêm ter comigo, porque nem todas as pessoas se identificam com o meu estilo, com a minha abordagem, ou que sequer com a minha pessoa. Ponto acento. E é assim que faz sentido. Já tive pessoas que vieram de outros gabinetes para ter consultas comigo e que resolveram o problema delas, e com certeza já tive pessoas que saíram do meu gabinete e foram a outro sítio para resolver o problema delas. Não há problema nenhum. Se não está a resolver, e tu sentes isso claramente, se tu sais de lá sempre pior do que aquilo que entraste, e se tens pensamentos durante mesmo o processo de terapia que aquilo não está a funcionar para ti, muda. Muda não é, vou cagar na terapia. É, muda de pessoa, muda de abordagem, procura aquela que seja melhor para ti. E já passou 1 minuto. Acho que é opinião unânime que toda a gente gostaria de repetir esta palestra. Esperemos que num contexto, quando esta situação toda melhorar, num contexto presencial, o possamos voltar a fazer. Agradecer desde já a presença do Daniel. O feedback foi muito positivo, portanto agradecemos ter estado aqui presente e falar sobre estes assuntos muito importantes e cada vez têm maior importância. E é isso, obrigada pela equipa da Odisseia, acredito por todos os participantes também, e espero também que tenhas gostado de estar aqui na nossa presença, claro. Eu adorei, eu gosto sempre destas coisas. Parabéns a vocês, meninas, pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Beijinhos para os meus alunos, que eu já vi que há alguns que estão aí. Beijinhos e abraços para as outras pessoas também. E terei todo o gosto, num dia destes, fazermos isto aqui num auditório ao vivo, onde eu posso pôr as pessoas a pularem e a berrarem e coisas assim esquisitas e maradas que parecem um culto, mas que são extremamente libertadoras no que toca ao mundo das emoções. Portanto, fica a minha disponibilidade já aqui convosco e agradeço-vos novamente por esta oportunidade e parabéns pela iniciativa. E obrigado a todos os que aí estão.